Vamos à resolução da questão 54 da prova da AFA do ano de 2021/2022. A prova que estamos resolvendo é a prova do tipo A, ok? Vamos ao enunciado da questão. Um professor escreveu uma progressão aritmética crescente de 8 termos, começando pelo número 3 e composta apenas de números naturais. Então, observe que ele diz que a progressão aritmética ela é crescente. A gente diz que uma progressão aritmética ela é crescente quando a razão dela é positiva, certo? Ela é composta por 8 termos, começando pelo número 3. Então, o primeiro termo da progressão é igual a 3 e ela é formada apenas por números naturais. Aí, continuando, ele notou então que o segundo, o quarto e o oitavo termos dessa progressão aritmética formavam nessa ordem uma progressão geométrica. Então, quando ele olha lá para a progressão aritmética de 8 termos, aí quando ele olha para o segundo, o quarto e o oitavo, ele vê que forma uma progressão geométrica nesta ordem, ok? Aí o professor observou também que a soma dos termos dessa progressão geométrica era igual a. Então ele quer, na questão, a soma dos termos da progressão geométrica que ele observou dentro da progressão aritmética. E aí, como alternativa, você tem letra A 42, letra B 36, letra C 18 e letra D 9, ok? Então vamos à solução da questão. Veja aí, inicialmente ele diz que tem uma progressão aritmética formada por 8 termos, certo? Em que o primeiro ele diz que é igual a 3. Outra coisa que ele disse também é que essa progressão aritmética ela é crescente, isto é, a razão, que é esse Rzinho que a gente está utilizando, ela é positiva, certo? Isso deve ficar claro já de início. Então vamos anotar aqui que esse Rzinho que eu estou utilizando como a razão, ele é um número positivo. E outra coisa é que ele diz que todos os termos dessa progressão são números naturais, certo? Então esse R aí, ele além de ser positivo, ele deve ser um número natural também, para que quando eu some, né, ali com o 3, resulte no número natural, tá? Agora, lembrando que no enunciado, ele menciona que quando olha para o segundo, o quarto e o oitavo termos dessa progressão aritmética, você tem uma progressão geométrica. Então, vamos separar o segundo, o quarto e o oitavo termos dessa progressão. Então, inicialmente essa lista é uma progressão aritmética, mas aí quando eu olho para o segundo termo, que no caso é o 3 mais R, para o quarto termo, que no caso aqui é o 3 mais 3R, e para o oitavo termo, que é o 3 mais 7R, ok? O enunciado fala do segundo termo, do quarto termo e do oitavo termo. Então, quando você olha para esses termos, o segundo, o quarto e o oitavo, os três formam uma PG nessa ordem. Então, vai formar uma progressão geométrica, ok? E aí ele pede para indicar a soma dos termos dessa progressão geométrica. Observe que a soma dos termos dessa progressão geométrica só depende do valor de R, ok? Se você quiser somar agora, você vai obter uma expressão em função de R, ok? Então, resumindo, eu devo encontrar o R, aí uma vez encontrado o R, eu encontro os termos da progressão geométrica, depois é só somar, ok? Ora, o fato dessa sequência formada por 3 elementos ser um APG, certo? Permite que a gente escreva o seguinte: como ela tem 3 termos, né? O termo do meio ao quadrado, ele vai ser o produto dos 2 vizinhos dele. Isso acontece numa progressão geométrica, tá? Cada termo ele é média geométrica
do termo anterior com o termo posterior. Ou seja, em outra linguagem, se você pegar o termo do meio e elevar ao quadrado, tá certo? Isso vai dar igual ao produto de 3 mais R por 3 mais 7R. Ok? Então, isso é uma propriedade da progressão geométrica. Caso eu aplicasse essa mesma ideia numa progressão geométrica, numa progressão aritmética, né? Seria a média aritmética. Esse termo do meio, ele seria a média aritmética desse primeiro e terceiro termo. Já como é numa progressão geométrica, aí a gente aplica a média geométrica. Isso é uma propriedade das progressões geométricas, certo? Agora a gente precisa, né, resolver essa equação, ok? Desenvolvendo o primeiro membro, a gente tem um produto notável, quadrado da soma de dois termos. Isso é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar 18R, mais o quadrado do segundo, que dá 9R2. Igual... Agora aqui nesse segundo membro eu vou aplicar a propriedade distributiva. Então 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 7 dá 21R, R vezes 3 vai dar 3R, e R vezes 7R vai dar 7R elevado ao quadrado. Observe aí que caiu numa equação do segundo grau, né? Se a gente juntar os termos semelhantes, a gente vai ficar com 2R elevado ao quadrado, ou seja, 9R2 menos 7R2 dá 2R2. Agora, somando os termos de grau 1, a gente tem 18R e aqui tem 24R, né? Então, passando para lá, 18 menos 24 vai dar menos 6R. E, por fim, os termos independentes. Aí você tem 9 do lado esquerdo e 9 do lado direito. Vai ser eliminado, né? O termo independente é 0. Então, isso aqui vai ser igual a 0. Note que essa equação ela pode ser dividida toda por 2, né? Se eu simplificar dividindo por 2, eu obtenho R ao quadrado menos 3R, isso igual a 0. E aí ela apresenta duas raízes, né? Quando não tem um termo independente, né? Uma das raízes é igual a 0. Então, R' vai ser 0. E R duas linhas vai ser igual a 3. Essas são as raízes dessa equação. Só que tem um detalhe sobre a razão, né? Esse R é a razão da progressão aritmética, que ele disse no enunciado que é crescente. Aí isso fez com que a gente deduzisse que a razão tem que ser um número positivo, isto é, maior que 0. Né? Então, o valor que eu devo escolher para a razão é a razão igual a 3, porque se a razão for 0, a PA ela vai ficar constante, isto é, todos os termos serão iguais e não crescente, como ele fala no enunciado. Então, o valor de R, né, que a gente precisava encontrar para resolver o problema, o valor de R encontrado é igual a 3. Aí o que é que ele pede? Ele pede que você encontre a soma dos termos da PG. Aí a PG ela tem como termos 3 mais R, certo? Deixa eu escrever numa outra página. Observe que a PG ela tem os termos 3 mais R, ela vai ter como segundo termo 3 mais 3R e como terceiro termo 3 mais 7R. Né? Isso aqui é a PG, certo? E o R que a gente encontrou, né, tem por valor 3. Então, se a gente substituir R igual a 3 nessa PG, quais serão os seus termos? Ora, o primeiro termo é 3 mais R. 3 mais 3 vai dar 6. O segundo termo ele é 3 mais 3R. Se eu colocar 3 no lugar de R, fica 3 vezes 3, 9, mais 3, 12. E no outro, né, 3 vezes 7 vai dar 21, 21 mais 3 vai dar 24. Então eu tenho aqui uma progressão geométrica, né, cujo primeiro termo é 6
e a razão dela é 2, né? 2 é o número que eu multiplico no 6 para dar 12 e que eu multiplico no 12 para dar 24. Só que ele está querendo a soma dos termos dessa PG. Então, fazendo a soma dos termos dessa PG, a soma vai ser 6 mais 12 mais 24. Ora, isso vai dar quanto? O 6 mais o 24, né, vai dar 30. Aí 30 mais 12 vai dar 42. Então, 42 é o valor da soma dos termos da progressão geométrica mencionada no enunciado. Aí vamos só voltar aqui no enunciado para ver qual é a letra correta. Então, 42 encontra-se na letra A, então a alternativa A é a alternativa correta, ok?